Ela simplesmente não aceitava dividir o filho e por isso tirou a vida da própria nora. Por trás de uma relação familiar aparentemente comum se escondia uma obsessão silenciosa. E quando a Stephanie decidiu buscar um pouco de paz, a tragédia aconteceu. Você já vai entender do que eu tô falando, mas antes, se tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Imagina sair do seu país com uma mala cheia de esperança, tentando recomeçar a vida e acabar vítima de uma tragédia impensável, provocada justamente por quem deveria te acolher. Essa é a história da Stephanie Carolina Morales Gutierrez, uma jovem de apenas 22 anos, cheia de sonhos, que teve seu destino interrompido da forma mais cruel possível. A Stephanie nasceu em 2002 em Maracaibo, na Venezuela. Para quem conhece a realidade do país, não é surpresa saber que a crise humanitária obrigou milhares de famílias a deixarem tudo para trás e tentarem sorte em outros lugares do mundo. E foi exatamente isso que aconteceu com a família dela. Em 2019, ainda adolescente, a Stephanie cruzou a fronteira com os seus pais e os seus irmãos. O destino escolhido foi o Chile, mais precisamente a cidade de Osorno, que fica na região dos lagos ao sul do país. No começo, como toda mudança, foi difícil, mas aos poucos eles foram se adaptando e construindo uma nova rotina. Quem conheceu a Stephanie conta que ela era daquelas pessoas que iluminam o ambiente, sempre carismática, muito próxima da família, carinhosa e trabalhadora. Não tinha medo de correr atrás. Quando surgiu a chance de trabalhar num hospital da cidade, ela agarrou a oportunidade com força e foi lá na área de climatização, um trabalho técnico e puxado, que ela começou a se destacar e refazer a sua vida. Foi também nesse hospital que em 2021 o caminho dela cruzou com o do Daniel González Cortés. Ele era um jovem chileno e algumas fontes dizem que ele também frequentava o hospital. O que se sabe é que os dois se deram bem logo de cara e não demorou muito para a amizade virar romance. A relação cresceu rápido, em pouco tempo eles estavam morando juntos e no começo de 2023 chegou a filha do casal, uma bebê linda que trouxe ainda mais sentido para a vida dos dois. Quem via de fora tinha a impressão de que a Stephanie estava realizando o sonho de formar uma família, mas nem todo mundo enxergava essa felicidade com bons olhos. Pouco depois do nascimento da filha, os pais da Stephanie decidiram se mudar para Puerto Montt, outra cidade do sul do Chile. E ela, como estava em um relacionamento, optou por ficar em Osorno ao lado do Daniel e da bebê. Essa escolha, aparentemente simples, foi o ponto de virada na história. O Daniel levou a Stephanie e a filha para morar na casa da mãe dele, a Miriam Cortés, uma mulher de 48 anos que vivia com os dois filhos. No começo, a convivência parecia tranquila. A Miriam demonstrava carinho pela neta e cuidava dela enquanto a Stephanie trabalhava. Mas com o tempo, a relação entre as duas começou a se desgastar. A convivência diária revelou um lado mais complicado da sogra. As discussões não eram só sobre tarefas do dia a dia, mas também envolviam a forma como a criança estava sendo criada e até o próprio relacionamento do Daniel com a mãe. Segundo vizinhos, a Miriam era extremamente apegada ao filho, ciumenta, a ponto de demonstrar até uma dependência emocional. E isso criava um clima pesado dentro de casa. Ela estava sempre medindo forças com a nora. Muito por conta disso, a Stephanie se via num dilema constante, tentando equilibrar o trabalho, a maternidade e os conflitos familiares. Já o Daniel ficava dividido entre a mãe e a companheira. Ele não sabia de que lado ele ficava. E essa tensão não demorou para afetar o relacionamento dos dois. Foi aí que eles decidiram dar um passo importante: alugar uma casa só para os três. Eles queriam um espaço tranquilo onde pudessem criar a filha
com mais privacidade e menos estresse. Mas essa mudança não agradou a todos. A reação da Miriam foi intensa. Ela ficou profundamente abalada com a ideia de ver o filho e a neta saindo de casa. Ela não se importava com a sua nora, mas ela não queria ver seu filho e neta saindo da casa dela. O Daniel tentou amenizar a situação, disse que eles só iriam se ela estivesse de acordo, mas na prática, ele e a Stephanie seguiriam com o plano de qualquer forma. Eles fizeram tudo em silêncio, tentando evitar mais brigas, e foi nesse cenário que no final de março de 2025 a história tomou um rumo muito trágico. Na tarde do dia 26 de março tudo parecia normal. A Miriam foi vista no quintal de casa brincando com a neta. Um vizinho chegou a comentar que ela estava sorridente, aparentemente tranquila, mas nem sempre o que a gente vê por fora reflete o que está acontecendo por dentro, porque por dentro daquela mulher estava um emaranhado de ódio. Mais tarde, o Daniel e o irmão saíram para encontrar alguns amigos e depois foram ajudar a avó com uma tarefa simples: juntar lenha. Enquanto isso, só ficaram em casa a Stephanie, a Miriam e a bebê. 3 gerações sob um mesmo teto. E a única que não tinha um laço sanguíneo com a Miriam era justamente a Stephanie. Ela não era parte da sua família integral. E a mulher nunca fez questão de vê-la dessa forma, mesmo que ela fosse a escolha do seu filho. Aliás, muito pelo contrário, ela via a Stephanie como uma intrusa que estava ali para roubar a sua família. Bom, o que exatamente aconteceu dentro daquela casa, só uma das pessoas presentes está viva para contar, mas os rastros deixados por aquela noite falam por si só. Já era madrugada do dia 27 quando Daniel voltou para casa. Ele imaginava encontrar a Stephanie e a filha dormindo como de costume, mas a cena que ele encontrou foi completamente diferente. A Stephanie não estava em lugar nenhum. A filha estava com a sua mãe, com a Miriam, mas a jovem não estava lá. Bom, ele questionou a sua mãe e quando ela foi questionada, ela respondeu com bastante frieza que não sabia onde a sua nora estava. O Daniel ficou confuso. Aquilo não fazia o menor sentido, afinal elas estavam todas em casa. Como que ela ia sair sem avisar? Ele tentou contato com a companheira de todas as formas, mandou mensagens, ligou várias vezes, saiu pelas ruas procurando, mas nada, nenhuma resposta, nenhuma pista. Até que uma mensagem foi finalmente respondida, mas não era a Stephanie do outro lado, era a Miriam, a sua mãe, usando o celular da nora. Ela mandou uma frase que gelaria o sangue de qualquer pessoa. Ela disse que a Stephanie não faria mais mal a ninguém porque ela havia tirado a sua vida. E mais do que isso, que o seu corpo estava no lixo. O Daniel entrou em completo choque. Ele voltou correndo para casa, ainda sem acreditar no que tinha lido, mas ao encarar a mãe, ele percebeu que era verdade. A Miriam admitiu, ela confessou que tinha tirado a vida da mulher com quem o filho dividia os dias, os sonhos, a casa, uma filha. Sem pensar 2 vezes, o Daniel foi até a delegacia mais próxima e contou tudo o que tinha acontecido. Ele relatou que a própria mãe tinha acabado de confessar um crime. Os policiais agiram imediatamente e logo nas primeiras horas da manhã uma equipe foi enviada para a casa da família. E ali, diante da residência onde tudo aconteceu, a confirmação veio muito rápido. O corpo da Stephanie estava dentro de um container de lixo enrolado em sacos plásticos, colocado ali como se fosse algo descartável, desprezível, como se não fosse nada. E ela tinha apenas 22 anos na época. A cena era muito forte. Os peritos identificaram ferimentos profundos causados por um objeto cortante, especialmente na região do pescoço, tórax e cabeça. Além disso, havia marcas indicando que ela foi golpeada na parte de trás da cabeça antes mesmo de sofrer os golpes com o objeto cortante, ou seja, o ataque começou com um golpe pelas costas, um golpe baixo que pegou a Stephanie de surpresa e a deixou sem chances de reação. E depois disso, com muito ódio, a pessoa ainda desferiu vários golpes com um objeto cortante. Diante disso, a polícia isolou a área, iniciou uma perícia e levou a Miriam para prestar depoimento. Ela não negou o que fez, mas a sua versão começou a ser colocada em dúvida desde o início.
O Daniel também foi levado à delegacia para prestar o seu depoimento, mesmo tendo sido ele quem denunciou a mãe. Era preciso descartar qualquer envolvimento dele naquele crime. Afinal, ele era filho da suspeita e companheiro da vítima, o que por si só já exigia muito cuidado por parte da investigação. Afinal, era um crime entre família. Enquanto isso, o caso explodia na vizinhança e nos noticiários. Muita gente ficou em estado de choque. Uns diziam que a Miriam e a Stephanie se davam muito bem, outros comentavam que já tinham notado tensões na casa, mas ninguém imaginava que a história poderia acabar desse jeito. A notícia se espalhou muito rápido, chegou até Puerto Montt, onde os pais da Stephanie moravam, e assim que eles souberam, eles pegaram a estrada e foram até Osorno. Quando chegaram, eles se depararam com a pior cena possível. A filha deles havia sido morta pela própria sogra. Era difícil de acreditar. A Stephanie, que tinha enfrentado tanto para construir uma nova vida, agora estava sendo velada. E a filha dela, uma menininha de pouco mais de 2 anos, provavelmente havia presenciado tudo, ou no mínimo estava dentro de casa quando tudo aconteceu. E o pior, os pais dela acreditavam que a filha estaria bem aos cuidados da sua sogra e do Daniel. Então tudo isso mexeu com todo mundo. Durante a audiência que aconteceu no dia 28 de março, a promotoria apresentou um ponto que mudaria completamente o rumo das investigações. A Miriam não tinha agido no impulso, como ela afirmava. Segundo a promotora responsável pelo caso, tudo foi premeditado. Ela explicou que a Miriam nutria ódio pela nora porque o seu filho sairia de casa por conta dela, e a Miriam também sabia que os filhos estariam fora de casa por algumas horas naquele dia. Ela sabia que teria um tempo sozinha com a Stephanie e usou exatamente essa janela de tempo para cometer o crime. O comportamento dela depois do ataque também reforçava essa hipótese. A Miriam limpou a cena com cuidado, escondeu o corpo dentro de um container de lixo, trocou de roupa, apagou mensagens do celular da nora e ainda teve a frieza de enviar aquele recado enigmático para o próprio filho. Tudo isso apontava para uma mente que sabia exatamente o que estava fazendo. Com isso na mesa, a versão contada pela Miriam mudou um pouco. Ela disse que agiu em legítima defesa, que teria se desentendido com a Stephanie, que supostamente pegou um objeto cortante e a ameaçou. Ela disse que conseguiu desarmar a nora e no calor do momento perdeu o controle. Só que a promotoria não aceitou essa narrativa. Os exames periciais não encontraram sinais de luta, porque inclusive foi comprovado que a primeira pancada que a Stephanie recebeu na cabeça foi o suficiente para deixar a mulher totalmente desacordada, então ela não teve chance de defesa. Ela foi pega de surpresa, ela foi atacada de surpresa, não teve tempo nem de se defender. Também ficou comprovado que no total foram 19 golpes com o objeto cortante, a maioria na cabeça, pescoço e tórax. Quem que faz isso em legítima defesa? São muitos golpes, então a desproporcionalidade dessa legítima defesa não condiz com alguém que agiu de forma legítima. A promotora também foi muito incisiva com algumas perguntas. Se a Miriam estivesse apenas tentando se defender, por que ela esconderia o corpo? Por que limparia a casa com tanto cuidado? Porque apagaria mensagens do celular da vítima e mandaria uma mensagem enigmática para o filho. Essas ações indicavam frieza, cálculo, não combinavam com alguém em estado de pânico, arrependida ou que agiu em legítima defesa. Além disso, a faca utilizada no crime desapareceu. Até aquele momento não tinha sido localizada e isso levantou mais suspeitas. Será que a Miriam escondeu a arma depois de tudo? Onde ela estaria? Outro ponto levantado durante essa audiência de custódia foi o depoimento do Daniel. Ele contou que antes de voltar para casa naquela noite, chegou a ligar para a mãe e ouviu ao fundo o choro da sua filha. Na hora ele achou que era só uma birra, um choro normal, mas depois que tudo veio à tona, ele passou a acreditar que aquele choro era um pedido de socorro, que a criança de alguma forma
presenciou parte do que aconteceu e estava assustada com o que a sua avó estava fazendo com a sua mamãe. A promotoria então deixou claro, eles iriam pedir a pena máxima. A Miriam seria processada por homicídio qualificado com agravantes de premeditação, uso de meio cruel e ocultação do corpo. Do outro lado, a defesa tentou sustentar que a Miriam estava emocionalmente abalada. Disseram que ela agiu num momento de desespero após uma discussão que saiu do controle. O advogado alegou que a cliente apresentava pequenas lesões compatíveis com a versão de que teria sido agredida primeiro, mas os promotores rebateram com muita firmeza. Disseram que os ferimentos eram superficiais e que não correspondiam a uma situação de defesa real e que até poderiam ter sido provocados por ela mesma numa tentativa absurda de simular uma agressão. No fim das contas, não tinha outra saída e a prisão preventiva foi decretada. A justificativa foi clara: havia risco de fuga, o crime era grave e existiam elementos suficientes para manter a suspeita presa enquanto o caso continuava sob investigação. O juiz determinou ainda um prazo de 100 dias para que todas as etapas da investigação fossem concluídas. Durante esse período, a cidade de Osorno viveu um misto de choque e indignação. A Stephanie era conhecida por ser uma jovem trabalhadora, dedicada, sempre sorrindo pelos corredores do hospital aonde ela atuava. Ela tinha vindo de uma realidade muito difícil, ela tinha vindo de um país onde a situação da sua família era complicada, então ela era muito grata por tudo, qualquer coisinha ela agradecia, ela era uma pessoa muito humilde. Sabe aquelas pessoas que foram criadas na base do sofrimento e que aí acabam abaixando a cabeça para tudo, aceitando tudo, sendo muito boazinhas porque estão acostumadas a servir, estão acostumadas a estar naquele lugar? Ela era esse tipo de pessoa e justamente isso causa tanta indignação, porque ela nunca ergueu a voz para sua sogra, ela sempre teve muito respeito. Após a confirmação do crime, a direção da unidade de saúde onde ela trabalhava divulgou uma nota de pesar lamentando profundamente a perda da colaboradora e prestando solidariedade à sua família. No sábado, dia 29 de março, aconteceu o velório. Várias pessoas compareceram, familiares, amigos, colegas de trabalho e até moradores da cidade que nem conheciam a Stephanie pessoalmente, mas que estavam profundamente indignados com tudo o que aconteceu. Muita gente foi apenas por compaixão, para mostrar apoio e para dizer de alguma forma que ela não estava sozinha. Durante o enterro, os pais da Stephanie estavam inconsoláveis. Eles tinham saído da Venezuela com o sonho de dar um futuro melhor para os filhos e agora estavam enterrando a filha mais velha, vítima de uma tragédia absurda em um outro país, longe de tudo o que um dia eles chamaram de lar. Mas além do luto, uma nova angústia começou a rondar aquela família: o futuro da bebê, a menina de apenas 2 anos que perdeu a mãe de forma abrupta e ainda por cima continuava morando com o pai, que apesar de não ser acusado de envolvimento no crime, vivia sob o mesmo teto da mulher que confessou tudo. Embora a Miriam estivesse presa, aquele ambiente onde a menininha estava foi onde a sua mãe perdeu a vida, foi onde provavelmente ela viu tudo isso acontecer. E os pais da Stephanie não conseguiam aceitar isso. E foi aí que começou a circular rumores de que os avós maternos da menina estavam tentando conseguir a guarda definitiva da neta. Segundo pessoas próximas à família, eles estariam determinados a cuidar da menina longe do ambiente onde tudo aconteceu. Esses boatos alimentaram uma onda de solidariedade nas redes sociais. Muitos usuários passaram a defender que a menina deveria sim ficar com a família da mãe, como forma de garantir um ambiente emocional mais saudável. E não demorou muito para começarem a surgir também outras teorias. Algumas pessoas começaram a levantar suspeitas. Será que a Miriam agiu sozinha mesmo? E se o Daniel tivesse ajudado? Ou pior, e se ele fosse o verdadeiro autor do crime e a mãe tivesse assumindo a culpa para protegê-lo? Essas especulações ganharam força justamente por conta de algumas coisas que vazaram na mídia
Só que até o momento, gente, nenhuma prova concreta apareceu ligando Daniel ao crime. Ele ainda está fora de suspeita. O próprio Ministério Público reforçou que, apesar de todos os questionamentos, a única pessoa que assumiu a responsabilidade foi a Miriam. Ela disse que agiu no impulso depois de uma briga com a nora e que perdeu o controle. Mas como a gente viu, essa versão nunca convenceu os promotores. A principal linha de investigação sempre apontou para um crime motivado por ciúmes, obsessão, por controle, por uma relação tóxica com um filho e por um medo obsessivo de perder a sua neta e o seu filho. A Miriam não aceitava a ideia de que o Daniel estava construindo uma nova família e isso teria alimentado uma raiva silenciosa por muito tempo. Esse caso aconteceu agora, é super recente, então a investigação ainda está em andamento, eles ainda estão dentro do prazo de 100 dias que foi dado pelo juiz, mas já aconteceu diversos movimentos, tá? Diversas testemunhas foram ouvidas, amigos próximos, vizinhos, colegas de trabalho, familiares, todo mundo que pudesse ajudar a entender o que de fato aconteceu foi ouvido pela polícia. A polícia também analisou câmeras de segurança da vizinhança, vasculhou o celular da Stephanie e buscou qualquer rastro que pudesse esclarecer o que se passou naquele dia. E o que já foi confirmado é que a Miriam planejou tudo. Ela esperou o momento que estaria sozinha com a nora e agiu com calma. Os filhos estavam fora, a bebê sob seus cuidados, nenhuma testemunha por perto, então ela estava pronta para finalizar aquele trabalho horrível. Agora, o que falta ser respondido, que os investigadores ainda estão tentando descobrir, é como, por exemplo, por que ela mandou aquela mensagem para o Daniel? Por que ela confessou tão rapidamente, ao invés de manter a farsa por mais tempo? Afinal, ela conseguiria. Ninguém sabe o que se passou na mente dessa mulher. Talvez tenha sido culpa que fez ela confessar, talvez ela tenha achado que o filho entenderia, ela fez isso por ele e que por conta disso ele iria protegê-la. Essas são perguntas que provavelmente serão respondidas apenas no julgamento. E é claro que quando tudo isso tiver um desfecho, eu volto para atualizar vocês. Mas o que a gente já sabe é que foi ela, porque ela confessou o crime. O que falta saber aí é a motivação. Mas, na minha opinião, realmente parece que o que fez ela fazer isso foi a obsessão pelo seu filho e pela neta. Ela não queria que os dois saíssem de casa e preferiu eliminar a nora. É claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa pra mim aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.